A história do pneu. Um pneu é um componente em forma de anel que envolve o aro de uma roda para transferir a carga de um veículo do eixo através da roda para o solo e fornecer tração na superfície sobre a qual a roda viaja. A maioria dos pneus, como os de automóveis e bicicletas, são estruturas infladas pneumaticamente que fornecem uma almofada flexível que absorve o choque quando o pneu rola sobre as características irregulares da superfície. Antes do desenvolvimento da borracha, as primeiras versões de pneus eram simplesmente faixas de metal colocadas em torno de rodas de madeira para evitar o desgaste. Os primeiros pneus eram tiras de couro, depois ferro e mais tarde aço, colocadas em rodas de madeira e usadas em carroças e vagões. Um trabalhador qualificado, conhecido como fabricante de rodas, fazia com que o pneu se expandisse aquecendo-o em uma forja, colocando-o sobre a roda e resfriando, fazendo com que o metal se contraísse de volta ao seu tamanho original para se encaixar perfeitamente na roda. Os primeiros pneus de borracha eram sólidos, não pneumáticos. A primeira patente para o que parece ser um pneu padrão apareceu em 1847, apresentada pelo inventor escocês Robert William Thomson. No entanto, isso nunca entrou em produção. O primeiro pneu pneumático prático foi fabricado em 1888 na May Street, Belfast, pelo escocês John Boyd Dunlop. Ele era proprietário de uma das clínicas veterinárias mais prósperas da Irlanda. Foi um esforço para evitar as dores de cabeça de seu filho Johnny, de 10 anos, enquanto andava de triciclo em calçadas irregulares. Seu médico, John, mais tarde Sir John Fagan, havia prescrito ciclismo como um exercício para o menino e era um visitante regular. Fagan participou do projeto dos primeiros pneus pneumáticos. O ciclista Willie Hume demonstrou a supremacia dos pneus Dunlop em 1889, vencendo as primeiras corridas com pneus na Irlanda e depois na Inglaterra. Na especificação da patente de pneu de Dunlop, datada de 31 de outubro de 1888, seu interesse é apenas em uso em bicicletas e veículos leves. Em setembro de 1890, ele foi informado de um desenvolvimento anterior, mas a empresa manteve a informação para si mesma. O pneu pneumático se tornaria Dunlop Rubber e Dunlop Tires. Em 1895, André Michelin foi a primeira pessoa a usar um pneu em um automóvel, contudo sem sucesso. Outra contribuição muito importante para o surgimento do pneu da forma como o que conhecemos hoje vem de muitos experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear por volta de 1830, onde confirmaram acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas com enxofre mantinha suas condições de elasticidade do frio ou no calor. O desenvolvimento dessa tecnologia dependia de uma miríade de avanços da engenharia, incluindo a vulcanização da borracha natural com enxofre, bem como pelo desenvolvimento do aro clincher para a fixação lateral do pneu no aro da roda. Em 1904, os aros desmontáveis são introduzidos no mercado, permitindo que os motoristas pudessem efetuar a troca. A aderência não era o ponto forte de um pneu até 1908, quando Frank Seiberling apresentou a primeira banda de rodagem com sulcos, que resultou num pneu com mais capacidade de tração. No mesmo ano, adicionou fuligem, negro de carbono ou negro de fumo, derivado de petróleo, à borracha.
Isso criou um material mais resistente e durável. Entretanto, os pneus com lonas de algodão continuavam a ser frágeis e esquentar muito, o que levava a estouros. A fuligem também criou uma moda. Antes dela, todo o pneu era branco, cor da borracha natural. Depois, a fuligem passou a ser usada somente na banda de rodagem, devido ao custo. Em razão disso, os pneus caros eram inteiramente pretos, o que foi sinal de status nos anos 30. A palavra pneu, no inglês, é uma forma abreviada de vestimenta e dá a ideia de que uma roda com pneu é uma roda vestida. As borrachas sintéticas foram inventadas nos laboratórios da Bayer na década de 1920. A escassez de borracha no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial levou às pesquisas sobre as alternativas dos pneus de borracha, com sugestões incluindo couro, amianto comprimido, rayon, feltro, seda de papel. Em 1946, a Michelin desenvolveu o método de construção do pneu radial. A Michelin comprou a falida empresa automobilística Citroën em 1934, por isso foi capaz de se adequar a essa nova tecnologia imediatamente. Por causa de sua superioridade em manuseio e economia de combustível, o uso dessa tecnologia se espalhou rapidamente pela Europa e Ásia. Nos Estados Unidos, a construção obsoleta do pneu diagonal persistiu até que a Ford Motor Company adotou os pneus radiais no início dos anos de 1970. Nos pneus diagonais, as camadas de material têxtil são utilizadas na fabricação, são colocadas na diagonal, formando um ângulo de 40 graus na linha central até a banda de rodagem. Só que apesar de apresentar uma utilização estável, esse tipo de pneu vem sendo cada vez menos utilizado, perdendo espaço para os pneus radiais. Já nos pneus radiais, na hora da fabricação, recebem cordas metálicas com ângulo de 90 graus e correm uma linha radial ou direta através de um talão para outro pela banda de rodagem e ainda, graças à sua estrutura, permite que o veículo atinja velocidades mais altas. Uma curiosidade é que o fundador da empresa Goodyear não foi Charles Goodyear, mas sim Frank A. Seiberling, que deu à sua empresa o nome de Goodyear em homenagem ao inventor do processo de vulcanização da borracha. Já o boneco Pybadan da Michelin foi criado quando os irmãos Michelin viram uma pilha de pneus que de longe parecia uma pessoa. Os materiais dos pneus modernos são borracha sintética, borracha natural, tecido e arame, juntamente com outros compostos químicos. Eles consistem em um piso e um corpo. A banda de rodagem fornece a tração, enquanto o corpo fornece a contenção para uma quantidade de ar comprimido. Os pneus automotivos têm uma variedade de marcações e identificações moldadas na parede lateral como um código de pneu. Eles denotam o tamanho, classificação e outras informações pertinentes a esse pneu individual. Os pneus são formados pela banda de rodagem lateral ou costado, pela sua carcaça, cintas estabilizadoras, talão e estanque ou liner. A banda de rodagem é a parte externa do pneu que fica de fato em contato com o solo. Ela é constituída pelos sulcos, ombros e barras, respectivamente, com funções de drenar água e permitir a passagem de ar, suportar o peso de carga
e transferência de peso nas curvas e gerar tração. As demais partes são formadas com borracha e materiais como nylon, aço e poliéster. Na lateral dos pneus, encontramos algumas informações sobre suas características, incluindo data de fabricação, largura e altura, se o pneu é radial ou diagonal, diâmetro, índice de carga e de velocidade. O tamanho de um pneu é definido por sua largura, altura e diâmetro. Normalmente, esses valores estão em polegadas. Desde a origem dos pneus, a vulcanização se mostrou como um dos processos mais importantes a de dar consistência à borracha. Em seguida, o pneu é colocado em uma prensa sobre determinada temperatura, pressão e tempo. Nessa prensa, há um molde com as características específicas de cada produto para determinar a forma final e o desenho da banda de rodagem final. Depois desse processo, o pneu passa por uma inspeção, onde são efetuados todas as inspeções e testes para sua liberação, garantindo a confiabilidade do seu desempenho. Além disso, passam por um balanceamento em um teste conhecido como variação de forças e um exame de raio-x até ser armazenado para finalmente ser distribuído. A produção brasileira de pneus ocorreu em 1934, quando foi implantado o Plano Geral de Viação Nacional. No entanto, a concretização desse plano aconteceu em 1936 com a instalação da Campanha Brasileira de Artefatos de Borracha, mais conhecida como Pneus Brasil, no Rio de Janeiro, e em seu primeiro ano de vida fabricou mais de 29 mil pneus. Entre 1938 e 1941, outras grandes fabricantes do mundo passaram a produzir seus pneus no país, elevando a produção nacional para 441 mil unidades. No final dos anos 80, o Brasil já tinha produzido mais de 29 milhões de pneus. Nos últimos anos, a indústria mineira, a fim de mover maiores quantidades de minério mais rápido e em condições mais desafiadoras, buscou parceria com fabricantes de pneus para desenvolver pneus cada vez maiores. Pneus gigantes têm uma fabricação muito específica. Sua construção surgiu pela iniciativa de empresas de petróleo e mineração que viram nas rodas de seus caminhões uma possibilidade de otimizar seus lucros. Com pneus maiores e mais resistentes, os caminhões poderiam suportar cargas maiores e, com isso, aumentar consideravelmente a produtividade. Dois fabricantes fazem o maior pneu do mundo: a empresa canadense Titan e a Michelin, ambos com as mesmas dimensões e características, projetado para caminhões gigantes usados em minas a céu aberto. O Michelin 5980R63 XDR mede 4,3 metros de diâmetro e 1,5 metro de largura e pesa mais de 5 toneladas e pode transportar uma carga de mais de 100 toneladas por pneu. O Michelin 5980R63 XDR contém 890 kg de aço, o suficiente para construir 2 carros pequenos, e 3.850 kg de borracha, o suficiente para produzir mais de 600 pneus de carro. Uma corrente de proteção para pneus pode ser melhor descrita como uma malha muito apertada que cobre todas as partes vulneráveis de seus pneus na banda de rodagem e nas paredes laterais para formar uma barreira contra danos. Essa proteção de aço garante força sem perder a flexibilidade. Os pneus pneumáticos são usados em muitos tipos de veículos, incluindo carros,
bicicletas, motocicletas, ônibus, caminhões, equipamentos pesados e aeronaves. Pneus de metal ainda são usados em locomotivas e vagões, e pneus de borracha sólida ainda são usados em várias aplicações não automotivas. Os pneus sem câmara são pneus pneumáticos que não requerem câmara de ar separada. Pneus de aeronaves podem operar a pressões superiores a 200 libras por polegada quadrada, e alguns desses pneus são inflados com nitrogênio para eliminar a possibilidade de uma reação química entre o oxigênio atmosférico e os gases voláteis do revestimento interno do pneu, produzindo uma explosão no pneu.